Uma notícia triste. A Polícia Civil está investigando a morte de um adolescente de 14 anos que teve a casa invadida no Colinas do Sul, isso na última terça-feira. Segundo a família, os criminosos estavam procurando o irmão desse rapaz, que teria envolvimento com o crime. Como não encontraram esse irmão, acabaram atirando em Rogério, de 14 anos de idade. Ele foi socorrido, foi levado para o hospital de emergência e trauma e estava internado, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A família está indignada, já que esse adolescente não tinha nenhum envolvimento com o mundo do crime. Ele, inclusive, trabalhava vendendo galeto para ajudar a sustentar os pais e os irmãos. Bora conversar logo com o David Martins? Ele vai trazer mais detalhes desse caso para a gente. David, bom dia. Oi, Danilo, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o programa. Eu falo aqui direto do Cristo Redentor. Estou na frente do IML porque o corpo dele foi trazido para cá. Ele morreu ontem à noite lá no Hospital de Emergência e Trauma. Estava internado desde a terça-feira desta semana, quando o episódio aconteceu lá no Colinas do Sul. E ontem à noite, infelizmente, ele não resistiu e acabou morrendo. Amigo, é uma realidade de muitas famílias no país. Esse garoto, apesar da pouca idade, 14 anos, ele era praticamente responsável pelo sustento da família, acredite. Foi isso que os parentes me contaram. Eu tive contato com alguns parentes, algumas pessoas, né, ligadas a ele, e a família me contou que mesmo com pouca idade, ele trabalhava já há algum tempo. Ele prestava serviço para uma galeteria, então ele trabalhava vendendo, fazendo, produzindo galeto lá na área mesmo, do Colina do Sul, Gervásio de Maia. E todo o dinheiro que ele apurava, ele levava para casa para ajudar no sustento da família. Ele era praticamente o homem da família, se é que dá para chamar um garoto de 14 anos de homem, né? Mas era assim que ele era tido pelos parentes. Era um menino compromissado em trazer um mínimo de conforto e de segurança alimentar para os parentes mais próximos, principalmente a mãe. Ele estava em casa durante a madrugada de terça-feira, quando criminosos invadiram a residência, e a polícia e a família acreditam que os criminosos procuravam pelo irmão dele. Teria ali algumas amizades erradas lá na região, mas como não encontraram esse irmão, acabaram atirando várias vezes contra esse jovem identificado com o nome de Devian Kelton Rogério dos Santos, 14 anos apenas. Ele foi atingido com tiros em diversas regiões do corpo, braço, tórax, costas. Ele foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma, onde estava internado, e infelizmente ontem não resistiu e acabou morrendo. A família está muito abalada. Eles estão aqui no IML, certo? Mas não quiseram falar, e a gente entende esse momento de dor e também de medo, porque foi um crime praticado com extrema violência, e eles acreditam que pode ter sido por isso, por um momento de raiva dos bandidos por não ter encontrado o verdadeiro alvo, acabaram atirando desse menino. Então, não há previsão ainda para o corpo sair. O que se sabe é que vai ser daqui a pouco, mas assim, eu falo não há previsão com relação a tempo. Vai sair ainda hoje, porque a família já está aqui fazendo aquele procedimento que tem que ser feito, de liberação do corpo. É uma família bastante humilde. Ontem estava inclusive com dificuldade de pagar as custas do velório, do carro da funerária, do enterro. Eles inclusive relataram isso para mim, que precisavam de ajuda. Não sei como é que está agora a situação, porque eles não quiseram muito contato com a imprensa, mas o fato é que a polícia agora passa a investigar o caso que até então era uma tentativa de homicídio, porque a vítima estava com vida lá no Hospital de Emergência e Trauma, e agora a morte está confirmada, então o caso passa a ser investigado como um homicídio consumado. E outro detalhe que a família me falou sobre o momento em que os bandidos invadiram a casa é que o pequeno Rogério, eu falo pequeno porque ele era pequeno mesmo, ele era um garoto de compreensão física pequena, ele ainda protegeu duas primas que estavam no local, duas crianças. Ele protegeu essas duas crianças, ainda teve esse ato de muita grandeza
até de heroísmo, posso dizer assim, porque ele protegeu essas duas crianças, colocou elas num lugar seguro, mas os bandidos não pouparam a vida dele, que foi baleado e infelizmente depois de alguns dias internado acabou morrendo. Ele que tinha 14 anos e iria completar 15 anos nos próximos dias. De hoje a 8 dias, no dia 19, ele iria completar 15 anos. Apesar da origem humilde, apesar da pouca condição financeira, a família estava se programando para fazer ali uma pequena comemoração, como se fosse um ato de retribuição por tudo que ele fazia em vida pela família, trabalhando e trazendo o sustento para casa. É isso, Danilo, eu volto com você. Meu Deus do céu, David. Obrigado demais pelas informações e agora eu pergunto para você que está em casa, para você que está acompanhando agora o Correio Verdade. Esse garoto merecia ter esse fim? O Rogério merecia esse destino? Apenas 14 anos de idade, com muita responsabilidade nas costas, levando o sustento de casa. A gente sabe que o lugar da criança, do adolescente é na escola. E apesar dele estudar, ele também trabalhava. Porque, infelizmente, as condições da família dele exigiam isso. E ele sempre teve muita consciência com relação a isso, a essa responsabilidade dele, que tentava de todas as formas melhorar a vida daqueles que estavam dentro de casa. Os pais, os irmãos, as primas, como o David relatou, que ele teve o cuidado de salvar duas crianças, colocar no lugar seguro da casa, mas infelizmente ele não teve a mesma sorte. Ele não ficou em segurança. Por conta dos erros, das falhas de outra pessoa, de um irmão do Rogério, ele pagou pelo que não fez. Imagina o que passava na cabeça desse garoto de apenas 14 anos de idade, desde o momento em que os bandidos invadiram a casa dele, em que apesar de, obviamente, estar com medo, ele nem pensou em si. Ele pensou primeiro nas primas, menores que ele. Deixou essas meninas em segurança. Imagina como estava a cabeça dele no momento em que os bandidos começaram a atirar. Ou então se disseram alguma coisa, se falaram, já que teu irmão não está aqui, vai você mesmo. Imagina. Imagina o tamanho do sofrimento desse jovem de tantas lutas, mesmo tão novo. O nosso papel aqui é contar as histórias, é cobrar as autoridades, é exigir que a justiça seja feita para que a família tenha um conforto. Mas nesse caso, quem merece que a justiça seja feita é esse pobre rapaz, que infelizmente morreu inocente, de forma violenta, de forma tão cruel. E eu repito, não merecia. Ele não merecia. Agora a gente espera que a polícia encontre o quanto antes os responsáveis por isso e que eles paguem pelo que fizeram. E você, irmão de Rogério, você está vendo aonde as suas escolhas levaram a vida do seu irmão? Você está vendo que a criminalidade, que o envolvimento com as drogas destrói não só a família daquela pessoa que está, não só a pessoa que está envolvida, mas toda a família é destruída com esse mal. A gente continua acompanhando esse caso porque é importante demais trazer essa satisfação para a sociedade. É importante que a alma desse menino seja respeitada e que os responsáveis por essa maldade, por essa crueldade, sejam presos, e o quanto antes.